paz, irmãos, amém? Glória a Deus por mais este momento e por essa oportunidade de louvarmos ao Senhor. E mais uma vez agradecendo ao Senhor pela presença dos irmãos que nos abençoaram muito nessa noite, né? Inclusive, depois eu queria o e-mail para mandar meu currículo, né? Vai que precisa de alguém para enrolar fio, alguma coisa assim, né? Eu estava ali cantando, mas eu sou do... Como é que é, Fernando? Meu grupo? Os Taquara Rachada? Taquara Rachada, né? Ou Unidos do Semitom. Meus irmãos, eu peço a todos que sigam comigo no Evangelho, segundo o que escreveu o apóstolo João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou operando. João, capítulo 14. Nós faremos a leitura do primeiro verso em diante. João 14, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, e eu vou lhes preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, porque vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Até aqui, irmãos, feche os teus olhos aí onde está, curve sua fronte em reverência ao Altíssimo, vamos mais uma vez orar. Santo Deus, Pai querido, bendito é o teu nome, te agradecemos por essa noite e pela oportunidade, Pai, de manifestarmos um culto em celebração, Senhor, em louvor ao teu santo nome, por tudo quanto o Senhor, de maneira generosa e nessa preciosa graça, tem nos abençoado, Pai. Nós te agradecemos, oramos e pedimos que o Senhor fique conosco, que o teu Espírito fale ao nosso coração. Pedimos assim, Senhor, desde aqui agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Esse texto aqui eu creio que é bastante comum, bastante conhecido, não é? Dentro da igreja. Tem até alguns louvores, não é? Já que cantam este trecho da Bíblia. E eu queria passar por ele porque às vezes ele é mal compreendido, mal interpretado, e é importante que nós sigamos a partir dele, porque meu objetivo hoje aqui, meus irmãos, aos 17 anos dessa comunidade, no culto em que encerramos essa celebração no mês de maio, de que tivéssemos em mente a preparação da família para o reino de Deus. A preparação da família para o reino de Deus. E no primeiro versículo aqui do capítulo 14, o Senhor Jesus diz assim: olha, não perturbe o coração de vocês, ou quem tem Almeida revista, não é, atualizada, corrigidas, mais, não é, anteriores aí à NVI, não se turbe o vosso coração, não é? Crede em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus, ele está no momento que antecede a sua crucificação. Essa é a quinta-feira, já é a noite da quinta-feira, ele está com os seus discípulos e ele está ensinando os seus discípulos uma série de coisas. Este é um trecho do Evangelho de João que trata do ministério privado do Senhor Jesus com os seus discípulos. E ele está ali com eles dizendo, olha, para que não se perturbem pelos próximos eventos que hão de acontecer, da perseguição, da prisão, de todo o julgamento falso e totalmente desprovido de fundamento e que culminaria na sua crucificação. Então ele já prepara o coração daqueles homens, dizendo, olha, creiam em Deus e creiam também em mim, porque haviam aqueles que talvez não pudessem, ao observar tão somente as obras e as palavras do Senhor Jesus, ainda houvesse incredulidade no coração daqueles homens. E é natural, porque já haviam sido 3 anos caminhando, vendo uma série de coisas, mas ainda assim, quantos anos você tem na tua vida e na tua caminhada cristã? E ainda assim manifesta incredulidade no teu coração por vezes, não é? Ou só eu que tenho algum problema, né? Então, estes discípulos também, por isso o Senhor Jesus prepara o coração deles, e no versículo 2 ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, ou como na NVI, muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito. Algumas pessoas entendem que a sequência que diz o Senhor Jesus, não é, que eu vou lhes preparar lugar,
é que o Senhor Jesus, após a sua crucificação, após a sua ressurreição, estaria trabalhando nos céus como um empreiteiro, preparando casas e habitações celestiais para aqueles que viriam habitar aquele lugar. E não, meu irmão, não é nada disso, absolutamente nada disso. Ele está preparando o coração daqueles homens porque, em alguns instantes, eles viveriam momentos tensos e extremamente complicados, vendo o Senhor Jesus sendo preso, vendo toda aquela justiça se manifestando, observando Pedro por 3 vezes não só negando a Cristo, mas rogando sobre ele praga, com medo de se envolver em todo aquele tumulto e também ser preso, vendo a traição de Judas, todos aqueles eventos. Então ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, existe muitas moradas, e essas moradas indicam espaço, tem espaço para todos aqueles que creem em Cristo, tem espaço para a habitação de todo aquele que com fé crê no Senhor Jesus. Por isso ele continua dizendo, se não fosse assim, eu lhes teria dito, e vou preparar-lhes lugar. Há uma ação e uma indicação futura de uma preparação. E essa preparação, meu irmão, é a consumação da obra do Senhor. É a cruz para a qual o Senhor Jesus está caminhando. Por isso ele diz, eu vou e eu volto. Eu vou preparar lugar. Está ali o ato que na cruz, não é, o Senhor Jesus pronuncia ali, tetelestai, ou está consumado. E ali então, meu irmão, a obra da salvação, o pagamento pelas nossas vidas, o pagamento pelos nossos pecados é consumado. O Senhor então entrega o seu Espírito nas mãos, não é, do Pai, e ao terceiro dia ele ressuscita. E como diz a palavra, ele morre na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia para a nossa justificação. Por isso ele diz, eu vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, também voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, porque vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E quando o Senhor Jesus indica a sua volta, meus irmãos, alguns apontam para um evento escatológico, né, também conhecido como parúsia, a volta do Senhor Jesus. E essa volta ainda não é a volta de Cristo quando ele virá para buscar a sua igreja, mas ele está se referindo exatamente de que na sexta-feira ele seria morto, mas ao domingo eles os veriam novamente. E aí ele diz no verso 4, não é? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí começa uma grande discussão na vida ali e naquele momento entre os discípulos, e Tomé levanta a questão, ora, mas nós não sabemos para onde vais, então como podemos saber o caminho? E Jesus estava dizendo que eles sabem para onde ele estava indo, e ele estava indo para junto do Pai, porque a obra estava sendo completa, consumada na cruz, com a ressurreição ao terceiro dia para a nossa justificação, e caminhando de volta para o Pai. E aí Jesus diz, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esses ensinamentos estão sendo dados àqueles discípulos naquele momento, que antecede a sua crucificação. E o Senhor Jesus trata aqui, então, nestes primeiros versículos do capítulo 14, meu irmão, de algo que é chamado novo nascimento, regeneração, nascer de novo, a preparação deste lugar, não é? E na continuidade aí, ainda no capítulo 14, não é? O Senhor Jesus, não é, vai tratando com seus discípulos, e ali no verso 10, ele diz assim, olha, você não crê que eu estou com o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Aqueles homens estavam vivendo tempos difíceis, vivendo momentos em que uma perseguição estava se levantando. O Senhor Jesus, ao passo em que muitas pessoas, ao ouvi-lo, criam nele, enquanto outras se levantavam no motim, se levantavam na tentativa de demonstrar
que Jesus era um falso Messias. Então havia sim incredulidade, haviam dúvidas no coração desses homens, e Jesus mais uma vez, no verso 11 diz: creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E quando ele diz por causa das mesmas obras, irmão, é porque ele está apontando que aquilo que ele faz, ele não faz por sua própria vontade, mas ele executa a vontade do Pai aqui. E este poder que está sobre Jesus é a presença de Deus realizando esta obra a partir de Jesus. Então, quando ele diz creiam a partir das mesmas obras, é porque as obras realizadas pelo Senhor Jesus são as mesmas obras realizadas pelo Pai. Então, se até aqui, irmãos, vocês não creram, creiam a partir das obras que vocês presenciaram, vocês viram. A essa altura, Lázaro também já havia sido ressuscitado. A essa altura, tantos milagres o Senhor já havia feito. E quando nós olhamos para isso, creiam também nas obras, nós somos remetidos a um diálogo que acontece numa noite com o Senhor Jesus e um homem chamado Nicodemos. Neste mesmo evangelho, eu pedi a você que siga comigo no capítulo 3, um homem participante do Sinédrio, um homem importante no contexto religioso e econômico de Israel, vai até Jesus, capítulo 3, seu nome é Nicodemos, você conhece a história. E ele diz o seguinte, olha aí o verso 2 do capítulo 3. Ele veio Jesus durante a noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estais fazendo se Deus não estiver com ele. Ele reconhece a partir das obras, ele não está entendendo ainda a mensagem e a palavra, mas ele reconhece a partir das obras que Jesus é um homem diferente. Jesus não estaria realizando aquelas coisas se Deus não estivesse com ele. E se Deus é com ele e realiza estas obras, ele vai até Jesus, vai à noite com preocupação de ser percebido, vai à noite com preocupação de que outros do Sinédrio o vejam e o expulsem da sinagoga, e o expulsem da sua autoridade e do status que ele tinha. Por isso ele vai à noite, mas ele vai até Jesus, porque percebe que as suas obras são obras que são realizadas a partir daqueles com quem o Pai está. E aí a resposta de Jesus é bastante interessante. Digo-lhes a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Novo nascimento. É o mesmo assunto lá em João 14. Essa morada, essa habitação do Senhor é o novo nascimento. E aqui Jesus olha para este homem chamado Nicodemos e diz: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na sua continuidade, a ingenuidade deste homem, Nicodemos, verso 4, como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, ou nascer de novo. E eu queria que você prestasse atenção na afirmação do Senhor Jesus no verso 3, em que ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se este não nascer de novo. E nascer de novo implica numa nova criação. E esta criação, meu irmão, é uma criação que não é promovida pela mão de homens, ela não é promovida por ação de igrejas, ela não é promovida por qualquer outra ação, senão a ação de Deus, o Deus Criador. É uma nova criatura e somente Deus é capaz de promovê-la. No verso 5, ele diz assim, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nós olhamos aqui, meu irmão, acerca do novo nascimento, é que esse novo nascimento é promovido por Deus, é uma ação exclusiva de Deus, porque tem uma criação nova, e esta criação nova faz parte de algo que Deus prometeu ao seu povo, há quase 650 anos antes da chegada do Senhor Jesus. Essa é uma aliança que Deus já havia prometido nos dias de Jeremias, e que foi confirmada nos dias de Ezequiel.
E quando o Senhor Jesus responde assim a Nicodemos, é necessário, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E quando ele faz menção da água e do Espírito, aquilo na mente de Nicodemos, certamente, vieram as profecias de Jeremias e também de Ezequiel. Profetas que foram levantados em tempo, não é, de cativeiro. E na pregação destes homens, o Senhor Jesus agora faz referência. E o que eu gostaria que você prestasse atenção nessa noite, meu irmão, é que essa referência à água e essa referência ao Espírito são referências de Deus, de uma aliança que Ele fez com o seu povo. E é uma aliança eterna. Não é uma aliança que se quebra como as anteriores que foram quebradas por homens, mas esta é uma nova e eterna aliança, apresentada há 650 e tantos anos antes da vinda do Senhor Jesus. Para que você observe isso, meu irmão, siga comigo em Jeremias, no capítulo 31. Vamos dar uma passeada aí pela Bíblia, tirar as teias de aranha, né? Aquela página meio dura aí do Salmo fica aberta lá, né? Então vamos tirar aí. Jeremias, no capítulo 31, eu queria que você lesse comigo o verso 31. Quem achou, diga amém. Jeremias 31, verso 31. E aqui a profecia é da restauração do povo de Israel, restauração do povo de Judá, a nação de Israel separada ainda, não é em dois reinos, mas aqui já a sua profecia. No verso 31, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Se trata aqui de uma nova aliança que Deus está anunciando a este povo, um tempo de renovação, um tempo de uma aliança que não depende de homens que são capazes de quebrar, incapazes de cumprir a sua aliança, mas é uma aliança baseada tão somente em Deus, por isso uma nova aliança, não como aquelas. E a partir do anúncio de Jeremias, não é? Em que Deus colocará a sua lei no seu íntimo e escreverá nos corações. Isso é para que ninguém se esqueça da sua lei, ninguém se esqueça dos seus preceitos, mas que em todo tempo sejam lembrados, para que não tropecem. E Ezequiel fala dessa aliança também. No capítulo 36, eu vou pedir a você que siga comigo para lá. E aqui, finalmente, você deve compreender a conexão das palavras do Senhor Jesus com essa aliança em Ezequiel, no capítulo 36. Nascer da água e do Espírito, meus irmãos, tem várias indicações aqui. Muitas pessoas falam sobre este texto, não é? No capítulo 36, meus irmãos, quem achou, diga amém. Muito bem. Água e Espírito. Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando nós olhamos esses dois elementos, certamente em algum momento da tua mente, você deve se lembrar no texto sagrado, momentos que houveram, não é, indicação da água e do Espírito. E o primeiro deles, se não veio à tua mente, vai esclarecer agora. E glória a Deus pela escola bíblica dominical, né? Que ajuda nessas horas. Mas quando o Senhor está criando todas as coisas, não é? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Havia águas que cobriam, não é? Todo o globo.
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Água e Espírito. O que está acontecendo naquele momento? O Senhor estava surfando aquelas águas? Não. É uma etapa, é um primeiro dia, é o dia da criação. Está havendo uma criação ali. Água e Espírito. Então, quando você observar, meus irmãos, quando você, talvez você não tenha essa memória. Quando você estava no ventre da sua mãe, quantos se lembram quando estavam, no ventre materno? Eu me lembro, minha mãe comia muito miojo naquela época. Não é, mãe? Não? Açaí comia, pelo menos? Não. O que você comia? Comida? Mas alguém se lembra quando estava no ventre materno? E o que é que tinha ali no ventre materno? Onde fica o bebê? O bebê fica boiando no quê? No vácuo? Ou ele envolto num líquido? E quando o Senhor molda aquele boneco de argila, a Bíblia diz que lá no 6º dia ele lhe sopra nas narinas, e a palavra sopro, que vem já no grego e não já no hebraico, que vem de pneuma, o sopro é espírito. E o espírito então entra naquele boneco de argila, e aquilo que não tinha vida se torna um ser animado, se torna alma vivente. Deus então dá vida àquela criação. Então muitas pessoas vão explicar, nascer de novo, nascer da água e do Espírito como um processo e um período de gestação em que nasce uma nova criatura. Nós vamos encontrar aqui em Ezequiel, meu irmão, a exata indicação do que se refere a essa água e esse Espírito. No capítulo 36 de Ezequiel, quem achou, diga amém. Oh, glória! Nós vamos encontrar ali, este mesmo processo, já aqui, Jeremias já era passado neste tempo, Ezequiel vem alguns anos em seguida aí de Jeremias, e no verso 24 do capítulo 36, o Senhor diz assim: pois eu os tirei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Para a sua própria terra. Guardou aí, meu irmão? Jesus disse para aqueles homens: vocês sabem para onde eu vou. E o Senhor Jesus está indo. Este lugar para onde o Senhor Jesus está indo, o Senhor está indicando para este povo que Ele os ajuntará para a sua própria terra. Esta é uma profecia para o povo de Israel. Você vai entendendo aí as conexões, guarda aí tudo isso. Verso 25: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Essa água da qual o Senhor Jesus fala a Nicodemos, de nascer da água e do Espírito, essa água é a água santa do Senhor, que o Senhor asperge sobre aqueles a quem Ele chama, para que estes sejam purificados. Verso 25: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. Como é que começa o Senhor Jesus, o seu ministério? Nós, no primeiro culto deste mês, falávamos, num sábado aqui, sobre um casamento em Caná da Galileia. E o Senhor Jesus transforma uma água em vinho. E que água era esta que ele usou? A água da torneira, abriu a torneira, pega lá um pouquinho de água. Esses dias eu vi um videozinho de um cachorro que ele está lá lambendo a água da torneira, alguém fecha, ele com o focinho consegue abrir e continua lambendo. É esta água que é purificada? Ou era exatamente a água que os judeus usavam para os seus ritos de purificação? Lavar as mãos, lavar o rosto, lavar os utensílios. É esta água que era usada, esta água já não se precisa mais, porque é o Senhor, o próprio Senhor, quem há de aspergir a sua água santa para a purificação do seu povo. Verso 25: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Quem está purificando, irmão? É você que está lá? Você lembra aquela musiquinha de criancinha? O sabão lava o meu pezinho, lava não sei o quê, lava a minha mão, mas Jesus...
É a água santa do Senhor, é Ele, o Senhor, quem nos purifica, meu irmão. É Ele, é a ação dEle. Verso 26, darei a vocês um coração novo, um coração novo, nova criação. E este coração, como disse Jeremias, ele não vem vazio, ele vem com as leis do Senhor, vem escrito no coração a lei do Senhor. Então darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Há um espírito novo, a água aspergida, purificada, santa, sobre aquele que é regenerado, nascido de novo. E agora um novo espírito. Mas o profeta Ezequiel não para por aí. O verso 27, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Essa é a nova aliança do Senhor, um novo coração aspergido, purificado pelas mãos do Senhor, pela água santa do Senhor, este Espírito novo, que agora não vem sozinho, mas vem agora com o Espírito do Senhor, que habita em todo aquele que é nascido de novo. E este Espírito tem um propósito de estar aí. Veja o verso 27. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Sabe por que você busca o caminho do Senhor, meu irmão? Sabe por que você se preocupa em cumprir a palavra de Deus? Porque o Espírito do Senhor está em você. O fato de você ter nascido de novo não quer dizer que você venceu todas as dificuldades da sua antiga natureza. Mas se você se preocupa em cumprir a vontade de Deus, se o teu pecado te incomoda, este incômodo, meu irmão, é a ação do Espírito Santo na tua vida. Isso não vem de você, não é você que rejeita essas coisas. A tua natureza tem uma inclinação e é contrária do Espírito. Mas o Espírito que está em você, pela nova e eterna aliança, essa aliança não se quebra porque é este Espírito que está nos induzindo a seguir a vontade do Senhor. Verso 27, leia com atenção. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei. É a ação de Deus. Deus purificou e Deus está conduzindo. E os levarei a seguirem. Espera aí que eu perdi aqui. A agirem, segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Verso 28. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e esta é a aliança que foi dada a Israel. Quando, voltando então a João, lá no capítulo 3, o Senhor Jesus fala com Nicodemos e diz a ele que é necessário nascer de novo, senão não vê o reino de Deus. Quer dizer que esta natureza antiga não é capaz de discernir aquilo que só o Espírito discerne. Porque precisa do Espírito Santo para nos guiar. Esta é a nova e eterna aliança e por isso que ela não se quebra. E aí vem o verso de número 5, quando o Senhor Jesus diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, porque ganhou um Espírito novo, é nova criatura. Não se surpreenda pelo fato de eu te dizer, é necessário nascer de novo, Nicodemos, porque é esta a exata aliança que Deus anunciou, em tempo ainda de cativeiro babilônico, através de Jeremias, através de Ezequiel. Este é o novo nascimento. E lá no capítulo 14, onde estávamos, não é, meu irmão? Em João, o Senhor Jesus diz para aqueles discípulos: na casa de meu pai há muitos aposentos, há espaço, há acomodação para todo aquele que crê em Cristo, porque o Senhor vai fazer morada em todo aquele que crê em Cristo. Não é morada celestial, irmão. É em todo aquele que crê em Cristo. A obra não está sendo feita lá no céu, ela já está consumada. E a todo aquele que agora crê em Cristo, a palavra do Senhor que diz que aqueles a quem obedecem ao Senhor, que amam ao Senhor, o Pai faz nele morada. E aí, meus irmãos, no verso de número
18, não é? O Senhor Jesus continua dizendo aqui, não é? Ainda no capítulo 14. Ele está explicando para eles, não é? O caminho que ele havia dito, para onde ele vai. Depois ele fala do Pai, que ele é um com o Pai. E aí alguém chamado Filipe, mas Filipe com I, né? Filipe. Diz, aliás, Filipe, diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala para ele, poxa, vocês estão há tanto tempo comigo e ainda pede para mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí quando chega no verso 18, meus irmãos, essa conversa está acontecendo, o Senhor está trabalhando no coração desses homens, e no verso 18 o Senhor diz assim, olha, não os deixarei órfãos, mas eu voltarei para vocês. Ele estava dizendo, não se perturbe o teu coração, porque eu vou, mas eu volto. E ele está dizendo, eu não vou deixá-los órfãos, mas eu volto. Essa volta ainda não é uma volta escatológica, não é a volta na sua parúzia, não é a volta no fim de todas as coisas, não é o dia de Cristo, mas é a sua ressurreição. E ele diz, eu volto para vocês. Verso 19, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. O mundo já não vai me ver mais, porque o Senhor Jesus, na sua volta, ele agora tem o propósito e aparece para os seus. Verso 20, naquele dia compreenderão que eu estou em mim, aliás, eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês, a unidade que o Espírito promove. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E é o que ama e os obedece porque o Espírito está agora com eles, não é? E aí vem o verso de número 21, não é? Na sequência, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. E então Judas, não o traidor, mas outro, né? Ele diz assim, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E aí, meu irmão, a resposta do Senhor Jesus. Se alguém me ama, verso 23, obedecerá à palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos morada nele, aposentos do Pai, o espaço do Senhor, a habitação do Espírito, não é? Então, olha aí com atenção a resposta do Senhor Jesus, não é? Verso 23. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Agora, verso 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são do meu Pai, que me enviou. Por isso, meu irmão, quando ele diz que ele haveria de ir, não é? Mas para preparar lugar, ele está ali tratando da consumação da obra a qual ele veio realizar. E veio, não é? Enviado pelo Pai, e com alegria cumpriu cada um, não é? Dos objetivos desse propósito vicário tão importante. Por isso você observa aqui ele mesmo respondendo, não é? Que ele e o Pai virão e farão morada em todo aquele que crê em Jesus. Por isso não se trata de algo futuro, mas se trata do presente, do dia a dia, de todo aquele agora que, ao ser exposto à palavra da verdade, exposto à palavra de Cristo, como diz em Romanos, todo aquele que ouve e ouve a palavra de Cristo, este tem fé, gera fé no coração. E aquele que tem fé no coração, creu em Jesus, não é? Este se torna então morada do Senhor e habitação celestial. No processo todo aqui do novo nascimento, meus irmãos, se trata de criação. Por isso você certamente se lembrou lá em Gênesis, quando falávamos de água e do Espírito, não é? E vimos que isso se refere a uma aliança feita pelo Senhor. Mas alguém pode ainda dizer, mas pastor, isso foi feito para Israel. Isso não foi feito para nenhum de nós. Isso aí servia para Judá, isso aí servia para as tribos todas de Israel, mas não para nós. Esses profetas Jeremias e Ezequiel falavam para o povo, não é?
mas nós encontramos o apóstolo Paulo nos dando uma informação muito importante em Efésios, no capítulo 2, onde eu peço a você que siga lá comigo. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Essa é a obra que o Senhor realizou na vida de todo aquele que crê em Cristo. Vamos ler a partir do verso 11. Depois ele dizer, não é, que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, totalmente perdidos e andando segundo a ordem deste mundo tenebroso, mas pela graça nós fomos salvos, sendo que nada disso vem de nós, é tudo dom de Deus. O verso 11 diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. O apóstolo Paulo está nos lembrando de quem nós éramos. Para quem está em Cristo, isso é passado. Para quem ainda não está em Cristo, isso é um presente triste. Ele diz: lembre-se que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento. Você não nasceu entre os de Israel. Você não está entre aqueles que receberam aquela aliança proposta lá em Jeremias, no capítulo 31, verso 31. Não foi para você que Deus direcionou aquela aliança explicada em Ezequiel, no capítulo 36, onde ele diz da água a ser aspergida para purificação e do Espírito que ele colocaria sobre. Mas foi para Israel. E aqui o apóstolo Paulo está lembrando sobre isso. Lembre-se que você é gentil de nascimento. Eu nasci em Pompeia, interior de São Paulo. Não nasci em Tel Aviv e nenhum. Não sou filho de Jacó, né? Mas em Cristo fui feito filho de Abraão. E ele diz assim: chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Para o povo de Israel você é estranho. Para o povo de Israel, o povo que recebeu as alianças, você é um incircunciso. Quantos já foram circuncidados aqui nessa noite? Levante a mão. Quem foi, levanta a mão. Amém? Quem não sabe se foi ou não. Pastor, quando isso aconteceu? Será que me deram um sonífero? Quantas mulheres foram circuncidadas aqui? Só uma? Duas? Colossenses do capítulo 2 diz que a circuncisão é o Senhor quem faz em nós. Não com mãos humanas, mas no Espírito. Então todos nós que estamos em Cristo fomos circuncidados por Ele. Nós éramos chamados de incircuncisos, rejeitados pelo povo que herdou as promessas. E ele diz: você era rejeitado por aqueles que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Em Colossenses do capítulo 2 ele vai dizer que nós fomos circuncidados não por mãos humanas, mas pelo Espírito, cortando a velha natureza e vindo a nova, regenerada. Verso 12, naquela época, vocês estavam sem Cristo. Meu irmão, isso é desesperador. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Você não tinha nenhum vínculo, nada te associava àquelas promessas, à herança, a tudo aquilo que Deus deu ao povo de Israel. Sendo estrangeiros, preste atenção, quanto às alianças da promessa. Você era estrangeiro, você era de fora, você não participava. Mas aí vem a boa nova, né? Ou ainda não, ainda vem a notícia ruim. Você não tinha esperança e você não tinha Deus no mundo. Mesmo eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu já passei dos 20, talvez 25 anos aí que Deus, pela sua graça, me arrebanhou. Mas você consegue lembrar como era a tua vida antes? Você consegue lembrar de como era o teu caminhar, de como eram os teus domingos, como era a tua vida antes do Senhor Jesus?
lendo isso aqui, não é, me deu, sabe aquelas borboletas no estômago, assim, uma sensação horrível, só de pensar quem está nessa condição. Verso 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estrangeiros quanto às alianças, nenhuma das alianças. Não tínhamos esperança e não tínhamos Deus no mundo. Não tínhamos esperança, porque não há obra alguma que se pudesse ser feita. Não há gesto algum, não há caridade alguma, mas absolutamente nada. Não tínhamos esperança. Agora sim vem a boa nova, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo te aproximou das promessas. E agora aquilo que foi dado a Israel é também para mim e é também para você. Essa aliança, essa nova e eterna aliança também vem para todos nós. Verso 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois num só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Não tem mais muro de separação. Não tem judeu, não tem gentio, agora tem povo, não é, de Deus, raça eleita, sacerdócio real, todos aqueles que agora em Cristo participam das alianças, participam das heranças, porque Cristo fez a obra da cruz. Então o novo nascimento, meu irmão, nos aproxima, o novo nascimento nos faz em Cristo ser participantes e filhos, não é, de Abraão, como a palavra nos explica. E a partir de tudo isso, meu irmão, eu queria que você entendesse que essa nova criação é de fato obra de Deus na vida de todos nós. Não é você quem se manifesta e se levanta, porque às vezes as pessoas acham ou se observam muito astutas, muito capazes, muito eficientes, muito sábias e muita coisa. E eu queria lembrá-los a todos aqui, não é? O verso 11, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentis, por nascimento chamados incircuncisos. Nós estávamos afastados, mas Deus nos trouxe para a sua graça. E é o Espírito que agora está em você, que está em Cristo, que te conduz pelo caminho da obediência e a atenção à vontade do Senhor. E a segunda de Paulo aos Coríntios, eu vou pedir que você siga comigo até lá. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Só voltar algumas paginazinhas aí, né, irmão? No capítulo 4. Nascer da água, nascer do Espírito, esse novo nascimento, como disse Jesus a Nicodemos, necessário é nascer de novo. Esse novo nascimento, o apóstolo Paulo explica aqui como se deu. No verso 6, a palavra do Senhor diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Quando Paulo faz essa referência, ele está apontando para o tempo da criação. Você já viu aquele, eu acho que era um fósforo que se chamava Fiat Lux, não é? Já viu Fiat Lux? Fiat Lux, na sua tradução, significa haja luz. Quem disse Fiat Lux e a luz existiu? Foi o Senhor. E quando que ele fez isso? Na criação. E Deus disse, haja luz. Ou, não é? Fiat Lux. Não é marca de carro e nem marca de fósforo. Mas é uma referência à palavra criativa de Deus. É a palavra que cria do nada e que traz de onde não tinha e vem à existência pela palavra de poder do Senhor. E ele diz, haja luz.
O apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e a luz veio a existir, e todas as trevas foram dissipadas. Agora, Ele mesmo, o Senhor, quando da nova criação, quando da regeneração, quando aquele que creu em Cristo, regenerado, nasceu de novo, Deus não disse, haja luz. Isso Ele fez no ato da criação. Mas o apóstolo Paulo diz que naquele agora que crê em Cristo, Ele mesmo, olha aí o verso 6, Ele mesmo brilhou em nossos corações. O Senhor, pelo seu Espírito em mim e em você que crê em Cristo, Ele mesmo resplandeceu a sua luz no nosso coração. Um dos nomes do Senhor Jesus, não é? É Sol da Justiça. Ele é a luz dos homens, como vai dizer o apóstolo João. E em Apocalipse nós vemos que quando o sol deixar de existir, não há necessidade de outro, porque a luz do Senhor continuará a brilhar sobre todos nós. Então agora, meu irmão, Ele mesmo brilhou em nossos corações com que finalidade? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando Deus brilhou no teu coração, meu irmão, Ele tirou as trevas que haviam em você. Você era cego, você não enxergava absolutamente nada, mas a sua luz brilhou em você, se você crê em Cristo. Se você é nova criatura, o Senhor brilhou em você, e a sua luz dissipou todas as trevas da ignorância. Tudo que você não conhecia, o Senhor dissipou, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, que é visto na face de Cristo. Por isso, quando perguntaram, mostra-nos o Pai, o Senhor Jesus disse, poxa, estamos comigo aqui há tanto tempo, quem vê a mim, vê ao Pai. Então o Senhor Jesus brilhou em todos nós, o Senhor mesmo, Ele não deu a ordem e uma luz, apareceu, um LED piscou em nós, mas Ele mesmo resplandeceu em todos nós. Existe um louvor que diz assim, não é? Eu vou mandar o currículo aí, irmão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. De onde vem isso? Você acabou de ler, irmão. Quando o Senhor Jesus tocou a sua vida, as trevas da ignorância foram dissipadas. Você olhava para esse mundo e achava graça dessas coisas mortas, sem vida, sem sentido. Mas quando o Senhor Jesus tocou o teu coração, meu irmão, as trevas da ignorância, as trevas da falta de conhecimento da existência de um Deus Criador, o Todo-Poderoso, que te chama pelo nome, te traz a existência da morte para a vida, porque pela graça você foi salvo. Deus te tirou da morte e te trouxe para a vida e fez resplandecer em você a sua luz, para que as trevas da ignorância fossem dissipadas e você enxergasse a sua glória na face de Cristo. E agora, meu irmão, nós vimos a glória de Deus em Cristo, por isso nós cremos e fomos iluminados. Isso é a obra criadora do Senhor na minha vida e na sua. Esse é o novo nascimento. Nasceu de novo, não para andar segundo o costume do mundo, mas para andar agora, meu irmão, para um caminho, numa corrida. Nós não estamos aqui andando. O autor aos Hebreus diz que nós estamos numa corrida, e nessa corrida arranca as mochilas que trazem peso e peso desnecessário. Joga a mochila, joga peso desnecessário para não atrapalhar a tua corrida, porque você está indo para a tua pátria celestial, para o lugar e para a terra para a qual Deus te separou. É a tua nova habitação, a pátria celestial. O Senhor Jesus, Ele diz assim, você sabe para onde eu vou. E se você sabe para onde eu vou e você me ama, você deveria ficar feliz, porque eu vou para junto do Pai. E por que Jesus está voltando para junto do Pai, meu irmão? Para nos mostrar o caminho. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora segue o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho.
Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Ele é o caminho. Meu irmão, quando o Senhor Jesus te fez nova criatura, Ele mesmo brilhou em você, dissipando toda a escuridão. E Ele te fez uma nova pessoa. Eu tive um professor nos tempos de seminário, e ele era bastante fã de um teólogo do passado, do século IV, Agostinho de Hipona. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar sobre ele. Alguns chamam de Santo Agostinho, porque era o título na altura, né? Mas Agostinho de Hipona. A história desse Agostinho, eu não sei se você já leu alguma coisa referente a ele, mas ele era uma pessoa bastante pervertida. Até uma determinada idade, ele seguia com bastante orgia, se envolvendo com mulheres e prostituição e toda sorte de sujeira e imoralidade sexual, até que, nas suas narrativas, ele passando por um lugar, encontrou crianças que cantavam uma musiquinha, e o resultado daquela música, ou a tradução daquela música, significava pega e lê, ou toma e lê, toma e lê. Era um cântico que as crianças estavam ali, não é, nas brincadeiras cantando, e ele ficou tão impactado que ele foi para casa e pegou um texto, não é? E ele leu o texto de Paulo aos Romanos, e ele, quando lê aquele texto, ele fala sobre a imoralidade, que nós devemos jogar tudo isso fora e nos revestir de Cristo. Quem está acompanhando o estudo às terças, nós acabamos de passar, não faz muito tempo, por esse texto. E a partir daquele dia, a vida desse homem foi mudada. Mudada a tal ponto que a tradição diz, isso é tradição, né? Pode ser que essa história não tenha fundamentos verdadeiros, não é? Mas a tradição diz que um dia Agostinho caminhando por aí, uma mulher o viu. Uma mulher prostituta o viu e começou a gritar e chamar pelo nome dele de longe: Agostinho! Agostinho! E ele, quando percebeu, apertou o passo e começou a correr, a se afastar. Mais ou menos a postura de José quando como é que é o nome dela, pai? A Patifona, a esposa de Potifar. A Patifona foi tentar pegar José, ele fugiu, não é? Agostinho, segundo essa tradição, não é? Também fugiu. E fugiu, começou a correr, a apertar o passo, e a mulher, não é? Enfim, essas pessoas que não têm noção, continuou seguindo e dizendo: Agostinho, Agostinho, espera, Agostinho! E ele correndo, e ela ia, até uma hora que ela conseguiu alcançar ele. E ela disse assim: Agostinho, eu sou aquela! Nessa hora ele parou, virou para trás, segundo essa tradição, não é? E disse assim: você pode ser aquela, mas eu não sou aquele. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu nasci de novo. E aquelas coisas todas que ficaram para trás já não servem mais para mim. Não é? Sabe, meu irmão, nós, aos 17 anos dessa comunidade, temos um propósito aqui. E nós nos chamamos Igreja Batista da Família em Osasco. Carregamos a bandeira da família, e não é só a família, este núcleo que você tem em casa, mas é também a família de Cristo. Toda essa comunidade regenerada, essa igreja mística espalhada por esse globo todo, entre aqueles que já foram, os que vivem hoje e os que ainda haverão de vir, salvos pelo sangue e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, a nossa família, que não tem placa, que não tem jeito, modo, mas uma só, cujo muro da separação foi derrubado em Cristo. E pelo sangue de Jesus, regenerada. Quando o Senhor Jesus olha para você, meu irmão, quando Deus olha para você, Ele não vê a sujeira que você tenta esconder, mas Ele vê a beleza do sangue de Cristo resplandecendo na sua vida. Por isso, meu irmão, aos 17 anos, nós louvamos a Deus, porque até aqui Ele nos tem dado graça para esse propósito da luta pela família, a família de Cristo, na pregação do Evangelho, para que pessoas sejam nascidas de novo e tenham essa experiência e esse discernimento com o Senhor. Isso não é placa de igreja, não. Isso não é modo se é mais
quietinho, se é mais agitadinho. Isso, meu irmão, é poder de Deus para a salvação. E todos nós que cremos em Cristo, fomos alcançados por esse poder. O mesmo poder, diz Paulo em Efésios, do capítulo 1, a partir do verso 18, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o poder que Deus aplica em mim e em você, nos dando nova vida e fazendo resplandecer em nós a sua luz, para dispersar a ignorância. E diante dessas verdades, meu irmão, no capítulo 5, aí da segunda de Paulo aos Coríntios, eu queria destacar algumas coisas aqui. No capítulo 5 da segunda de Paulo aos Coríntios, ali no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A minha vida e a sua não tem outro propósito, senão viver para Ele. No verso 16 ele diz assim: de modo que de agora em diante... Você está em Cristo? Diga amém. De agora em diante. Nós cantamos uma música aqui, não sei se todos conheciam, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. E a palavra diz: de agora em diante, a partir desse dia que resplandeceu a luz do Senhor na tua vida, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. A ninguém mais. Sabe, você olhava para pessoas e você, puxa, que cara legal. Que pessoa, olha, que exemplo de vida e que não sei o que e tal. E você se espelhava em artistas, você se espelhava nesses filósofos, pensadores e tanta gente, nas atrizes e atores de novela, não é? Tem gente que assiste novela? Quem assiste novela, diga amém. Não é? E olha para essas pessoas e vai agora fazer ali, a partir daquilo, a inspiração para a sua vida. Você certamente já gastou dinheiro comprando álbuns, CDs, não é? Mais recentes, agora nem isso, mas gastando no seu Spotify. Mundo moderno, né? Para ouvir esse tipo de coisa. Mas a palavra diz agora, não é que a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Essas coisas horrorosas, esses xingos, esse jeito malandro de viver, aquilo que antes nos atraía, já não nos atrai mais. Se você está em Cristo, isso já não nos atrai mais. E ele continua: ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Não é do ponto de vista humano, não é o que você acha, o que você pensa, porque agora o Espírito está sobre você. Verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, sabe por que o mundo não te atrai mais da maneira como ele fazia antes? Sabe por que hoje você rejeita o pecado e ainda que você lute contra ele, isso não lhe faz bem e instantes depois de alguma coisa que você fez, aquilo te pesa e pesa bastante? Porque se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Que coisas antigas? Considerar o mundo do ponto de vista humano. Considerar que é maior vantagem roubar e ser o espertão na frente de todo mundo, e de puxar e tirar vantagem na frente de todo mundo, essas coisas já não nos servem mais. Você já não é mais aquele, irmão. Você agora é uma nova criatura em Cristo. Eis que Deus fez surgir coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, meu irmão, a você que está em Cristo, se você tem algum tipo de trabalho, se você tem alguma outra forma de atuação no reino, tudo isso aqui fica aqui, ó, do lado.
Porque Deus confiou em você e para você a mensagem da reconciliação. O teu primeiro chamado, o teu primeiro propósito, o teu primeiro ministério é pregar a mensagem da reconciliação, que Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo a todos aqueles que agora creem o seu nome e deu a estes a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus. Conforme João diz no seu evangelho, no capítulo 1, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Agora, meu irmão, nossa vida não serve mais para satisfazer os desejos e situações que a gente, no passado, tinha tanta, admiração. É mó legal. Não. Agora nós vivemos para Ele. E diante de todas essas verdades, eu vou pedir a você para voltar ao capítulo 3 do Evangelho de João, naquele diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. Penso que agora é mais fácil, inclusive, de ler esse diálogo, não é? Ninguém pode entrar no reino de Deus, verso 5, se não nascer da água do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, e esta carne está condenada. Jesus não veio condenar o mundo, é a sequência do texto, mas ele veio salvar. Não veio condenar, porque condenado já está. E a salvação vem naquele que crê em Cristo, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que nasce da carne é carne, verso 6, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso. É necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que nasça de novo. Nova criação. Obra de Deus, resplandecendo a luz do Senhor, tirando as trevas da ignorância e enxergando a verdade que só se encontra em Cristo. E aí vem o verso 8. Porque o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não é com um, com dois, com três. Jesus diz que são todos. Meu irmão, a palavra diz aqui que o Senhor faz esta obra em nós. O novo nascimento é uma criação de Deus. É uma criação em que Ele usa a água santa e purificadora para purificação e para transformação. E Ele coloca o seu Espírito para que agora você ande segundo a vontade do Pai. E nessa nova vida, o Senhor diz que essa é uma ação soberana dEle. Porque este vento, meu irmão, este sopro, a palavra vento, sopro, são as mesmas, né? Inclusive para espírito. Este sopro, este vento sopra aonde quer. Este vento é soberano. Você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu vou pedir que você se coloque de pé, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor, Ele sopra soberanamente sobre a vida daqueles que são nascidos de novo. E o seu sopro tem conduzido, não só dado vida, mas conduzido a minha vida e a sua, pelos caminhos que satisfazem a vontade do Senhor. Faz 17 anos que o Senhor tem soprado nessa comunidade e mantido as suas portas abertas. Entre todos aqueles que estiveram aqui conosco, muitos já na glória, desfrutando da graça e do amor de Deus eternamente, outros tantos seguindo caminhos diferentes, outros que chegam, e essa é o dia a dia, talvez, não é?
daquilo que nós vivemos como igreja hoje. Eu queria lembrar, meu irmão, que Deus resplandeceu a sua luz em você, com o propósito de anunciar a mensagem da reconciliação. Por onde você for, porque o Espírito sopra e te conduz pelos caminhos dele, não segundo a tua vontade, que você talvez nem entenda por onde ele está conduzindo. Mas nessa noite, o louvor, a honra, a glória é toda para ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se você é nova criatura, foi porque dele e por meio dele, para ele, você foi regenerado. Essa noite em que nós celebramos ao Senhor, agradecemos a Ele não só pelos 17 anos, mas em especial porque Ele tocou a nossa vida e tirou toda a escuridão, irmão. Quantas famílias, a partir de Cristo, não foram restabelecidas no relacionamento, na paz que não se vivia mais. Quantas pessoas a partir de Cristo conheceram o amor de Deus, aquilo que nunca tiveram na família, entre pais, mãe, irmãos e tudo mais, mas em Cristo experimentou um amor que não se explica. Por isso nessa noite, a Ele toda a glória, porque o seu vento, o vento que promove vida, soprou nas nossas vidas. E hoje estamos aqui para agradecer ao Senhor. E por onde quer que você vá, irmão, lembre-se sempre que você foi chamado para pregar o ministério da reconciliação. E você vai por onde o Espírito soprar. Feche os teus olhos.